Olá! O movimento dos atingidos por barragens completa 30 anos. A luta por justiça e reparação nasce no seio da resistência à ditadura militar e ao seu modelo energético baseado em violações de direitos e destruição ambiental. Na entrevista central, Yuri Paulino, dirigente do MAB, fala da luta por um modelo energético popular que permita a distribuição de riquezas e proteja as formas de vida. Eu sou Pamela Oliveira e você acompanha esses e outros assuntos a partir de agora. Central do Brasil. O chamado efeito Lula está mexendo com o cenário político. Bolsonaristas começam a cobrar mudança na postura do presidente no combate à crise sanitária. Na opinião do editor da newsletter Ponto, Miguel Stedley, o momento agora é de fortalecer a luta por vacinação universal, por auxílio emergencial e pelo impeachment de Bolsonaro. Vamos acompanhar. Embarque imediato. A recuperação dos direitos políticos de Lula foi a boa notícia da semana passada que alterou a conjuntura, mas ela não pode ter um caráter desmobilizador. Nós não podemos esperar até as eleições de outubro de 2022 para resolver os dois temas centrais da conjuntura: o direito de todos e todas à vacinação e a necessidade de que as famílias mais pobres tenham um auxílio econômico para enfrentar a pandemia e a crise econômica. Portanto, as bandeiras de vacinação já, a manutenção do auxílio emergencial e o Fora Bolsonaro permanecem. Assim como é ingenuidade imaginar que as decisões do STF da semana passada encerram a ação da Operação Lava Jato. É verdade que Lula era o principal alvo da operação, mas ele não foi a única vítima, assim como Sérgio Moro não é o único vilão. A Operação Lava Jato se tornou um mecanismo, uma engrenagem, um sistema que envolvia procuradores, a Polícia Federal e a mídia. Ela se colocava acima dos três poderes e pretendia dar as regras do jogo político sem participar do jogo democrático, se comportando como um partido que não vai às eleições. Esses desejos totalitários e messiânicos da Operação Lava Jato custaram inclusive a vida de pessoas como o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, perseguido por esse tipo de operação que colocava a opinião de policiais, procuradores e juízes acima da própria lei. São 3 semanas consecutivas de aumento nos casos de coronavírus. Em meio ao pior momento da crise sanitária, Jair Bolsonaro deve trocar a chefia do Ministério da Saúde. E parece que não vai ser fácil encontrar alguém para assumir a pasta com a situação deixada pelo general Eduardo Pazuello. Estados por todo o Brasil começam a regredir para as fases mais críticas da pandemia. Vamos saber mais na reportagem de Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. São Paulo começou nesta segunda-feira a fase emergencial. O governo determinou toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã e alterou a lista de serviços essenciais. Dados do portal G1 apontam que ao menos 60 pacientes com Covid-19 morreram na fila de espera por UTI. Em Goiás, a capital Goiânia já está com 100% dos leitos ocupados. Cenário similar ao Rio Grande do Sul, que pela 3ª semana vivencia a superocupação. No Paraná, cresce a preocupação com a oferta de oxigênio. O estado também é afetado por alta ocupação de UTIs e recorde de casos de Covid-19. Sérgio Rezende, do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, comenta a influência do governo federal no agravamento da pandemia. O mau comportamento da sociedade brasileira tem uma razão muito forte, que é exatamente o péssimo exemplo que vem do próprio presidente da República. O presidente da República, desde o primeiro momento, minimizou a importância dessa doença. No Nordeste, mais estados avançam com medidas de restrições. O boletim do comitê aponta tendência do crescimento em todos os estados. A Bahia e o Ceará são os que mais preocupam na região. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, declarou que a pressão da segunda onda é muito maior que a primeira.
Pernambuco registrou mais de 318 mil casos. Ceará iniciou neste final de semana lockdown de 15 dias em todo o estado simultaneamente. Apesar do aumento, Sérgio Rezende avalia que os estados nordestinos adotaram as medidas mais eficientes até o momento. No caso do Nordeste, todos os governadores tomaram medidas restritivas há mais de 2 semanas. Algumas são mais rígidas do que outras, algumas são mais localizadas em algumas cidades, mas todos tomaram medidas. E no meio ambiente, a situação também é crítica. Deputados bolsonaristas vinculados à bancada ruralista vão assumir a Comissão do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável na Câmara. Na presidência está a deputada do PSL, Carla Zambelli, autora de projetos de lei que liberam a caça e a pecuária em áreas de conservação. Ela também é investigada no inquérito das fake news. Naya Tawani conta mais. Nacional. Esse é parte do currículo de Carla Zambelli, deputada federal pelo PSL e nova presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara Federal. A congressista reproduz os discursos de Bolsonaro e foi eleita com apoio do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A cientista política Yamila Goldfarb aponta os possíveis retrocessos nesse novo comando. A questão é que, até então, o Congresso vinha conseguindo barrar diversas propostas desse desmonte, né? Ele vinha funcionando como uma oposição em meio a esse projeto de fazer a boiada passar. No entanto, agora ele vai estar muito mais alinhado ao governo federal. Já o vice-presidente da Comissão Ambiental, o deputado Coronel Crisóstomo, também do PSL, é militar e foi apontado por grileiros como um dos principais aliados no documentário Amazônia à Venda, da BBC. Cláudio Moretti é pesquisador em conservação ambiental e expõe as ameaças de ter pessoas não qualificadas no assunto em uma comissão tão importante. A deputada Zambelli não tem nenhuma das duas condições. Nem a condição técnica de conhecimento do assunto para poder contribuir com uma boa orientação no sentido de que as matérias apreciadas pela comissão sejam de fato qualificadas do ponto de vista técnico da questão ambiental. Na luta contra a destruição dos modos de vida e dos recursos naturais estão os movimentos populares. O MAB é um deles. Há 30 anos, o movimento dos atingidos e das atingidas por barragens constrói a luta por um projeto energético que sirva ao povo e proteja a natureza. Jonatas Campos conversa hoje com o dirigente nacional do MAB, Yuri Paulino. Ele nos conta sobre a jornada de lutas, que começou no domingo, dia 14, e segue até o próximo dia 22. Entrevista Central. Conosco na entrevista central, Yuri Paulino. Ele é membro da direção nacional do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, um movimento popular que completa 30 anos de luta nesse mês de março. Yuri, vamos conversar sobre isso com você. Agradecemos sua presença. E agradecer pela oportunidade de expor aqui as lutas, vitórias e conquistas e resistência do MAB. O MAB tem seu aniversário institucional em março de 1991, mas a luta dos atingidos por barragens no Brasil é muito anterior a isso. Yuri, eu lhe pediria que você fizesse um resumo das principais lutas pioneiras que desembocaram na fundação do MAB. Data já dos anos 30, de 1930, o início das construções de barragens no Brasil, especialmente falando para a eletrificação, e daquele período já data a resistência. E isso se passou pelo processo que avançou na ditadura militar, construção de barragens, violando direitos humanos, e aí a gente pode pegar Tucuruí, pegar Sobradinho, pegar Brumadinho, né, Itá, todas essas barragens aí, em todas as regiões do Brasil, e as pessoas sempre foram desconsideradas nesse processo. O atingido sempre foi um subproduto desta violência.
E essas comunidades, essas populações começaram a resistir. A princípio, para não perder suas terras, suas casas, mas criando consciência de que era possível mudar esse modelo. E essa junção, né, vai se consolidando. No início dos anos 80, temos os primeiros encontros dessas regiões atingidas, que constituíram comissões, e estas comissões constituíram em 89 um encontro, onde definiram fazer um encontro, uma construção de um movimento nacional, e em 91, no Congresso, consolidaram este movimento. Yuri, você bem falou, existem atingidos por barragens em todo o Brasil. Quais os pontos, digamos, os lugares mais latentes, onde a luta está mais, digamos, está mais forte hoje? Hoje, a questão dos atingidos pela Vale, pelos crimes da Vale em Minas Gerais, é extremamente grave. Então, é uma região muito sensível. A questão da Amazônia, as barragens de Samuel, Belo Monte, que não resolveram os problemas dos atingidos e continuam avolumando esses problemas, é extremamente grave. Então, eu diria que hoje, se a gente pega de forma geral, mais sensível trata as questões hoje de Minas Gerais, os crimes da Vale, e as questões da Amazônia. Sobretudo aqui, para não correr o risco e ser cobrado pelos demais estados, dizer que a gravidade ela é geral. É difícil até a gente escolher um grau de prioridade, mas eu digo esses pela dimensão que tomou, inclusive nacional e internacionalmente, esses problemas. E o MAB vai comemorar seu aniversário com mobilização. Você pode nos explicar o que será a semana de mobilização dos atingidos pelas barragens? Esse ano vai ser diferente por conta da preocupação, que não poderia ser diferente nossa, com a pandemia. Nós não podemos expor ninguém, nem um trabalhador, apesar das necessidades que nós temos de efetivar as pautas, nós temos como princípio não expor ninguém, né, ao vírus aí que está colocado. Com essa irresponsabilidade já basta o presidente, não sei nem se podemos chamar assim que nós temos no Brasil. Então vamos fazer muitas atividades virtuais e simbólicas. Vamos ter lives, dia 16 uma live de comemoração, 16 de março, e efetivamente a pauta geral dos atingidos, que tem esse eixo da exigência da vacinação para todo brasileiro, auxílio emergencial, contra as privatizações. Imagine vocês, o Congresso brasileiro está discutindo privatização de bem essencial, como energia, Eletrobras e a Petrobras. É momento de salvar vidas, é momento de discutir solução para se enfrentar a pandemia e não para entregar patrimônio do povo brasileiro. Yuri, você falou que toda a luta dos atingidos por barragens no Brasil inteiro é importante, mas eu vou aproveitar que você está aí no norte, no Pará, para lhe perguntar como é que está especificamente a luta na sua região, tanto no Pará quanto na Amazônia, que o movimento tem uma atuação muito forte. É uma situação bastante delicada. O avanço das grandes empresas, a Vale, por exemplo, ela reina absoluta, né, com essa desculpa que pela importância econômica que tem e consegue e manda nos municípios onde ela atua, ela que determina a política da nossa opinião. O governo avança na flexibilização das leis ambientais que já eram insuficientes. Agora aquela parada na cultura que a gente gosta tanto. Hoje a indicação é para gente com mais experiência de vida. Se você tem mais de 50 anos, presta atenção na dica do idealizador do Festival Sabiá, Samir Caetano, de Minas Gerais. Parada Cultural. O Sabiá é um portal voltado para expressar o protagonismo da maturidade. O nosso objetivo é possibilitar que pessoas com mais de 50 anos possam apresentar suas histórias e seus trabalhos artísticos. O portal acabou de ser lançado e abrimos um chamamento público que pretende selecionar 36 histórias transformadoras de pessoas com mais de 50 anos. Então, se você tem essa idade, mora em Minas Gerais e tem uma história inspiradora que aconteceu com você justamente depois dos 50, como ter aberto um novo negócio, um novo casamento, uma mudança de cidade ou um trabalho de música ou literatura, conte pra gente. As histórias selecionadas receberão um cachê por sua participação. Inscrição é muito fácil por meio do próprio WhatsApp. Entre no portal www.portalsabiá.com.br para saber mais informações. Anotou aí? E com isso o programa vai terminando. Para rever esse ou outro conteúdo, acesse o nosso Instagram, @Programa Central do Brasil. O programa encerra aqui. Até!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.